Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, então, é sobre juros simples. Esse conteúdo nós já estudamos o ano passado e nós vamos relembrar, então, a partir de algumas situações e problemas trazidas no livro de vocês. Então, gostaria que vocês abrissem o livro na página 83 e pensassem na seguinte situação. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem normalmente duas opções de pagamento, à vista ou a prazo. Quando nós pagamos à vista, nós vamos quitar aquele valor no momento da compra, ou seja, comprou, pagou. Quando a gente pensa numa compra a prazo, a gente vai pegar o valor e vai distribuir em parcelas ao longo de um determinado tempo. Normalmente, esse valor que a gente parcela não é o mesmo valor do preço à vista. Então, há um acréscimo que é chamado de juros. Bom, vamos então para a situação ali do livro de vocês. No anúncio a seguir, observe os valores para as diferentes formas de pagamentos oferecidas por uma loja e depois responda as questões. Bom, então é dado o valor de uma câmera, à vista seria 816 ou em 10 vezes de 89,76. Então a primeira pergunta é: qual o valor da câmera digital a prazo? Então basta fazer a quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcela. Então, 10 vezes 89,76, 897,60. Optando por pagar a prazo, qual será a taxa percentual? Bom, mesma ideia dos acréscimos que nós vimos na última aula. 816, que é o valor à vista, corresponde a 100% do valor. 897,60, quantos por cento vai ser deste valor de 100%? Então, grandezas diretamente proporcionais, multiplicação cruzada. Então, 816 vezes o x, 897,60 vezes o 100. Calculando pela regra de 3, nós chegaremos em x igual a 110. Novamente, o que é esse 110? Esse 110 é 110%. Esse 110% menos o 100% daria os 10%, que seria então o acréscimo. Teve 10% de acréscimo que nós vimos nas últimas aulas. Esse acréscimo a gente pode chamar de taxa de juros, ok? Então, relembrando, o que é juros? Juro é o valor que se paga pelo uso de um capital emprestado por certo período. Então, um valor que se pede emprestado, uma compra que se faz, há um valor agregado a esse capital. Bom, o que seria o capital? Seria a quantidade de dinheiro aplicada a um investimento ou pedido emprestado. E o montante, então, é o valor final que se paga, que se refere à soma do capital, ou seja, o valor que tu pediu emprestado ou a compra que tu fez, mais os juros que tu pagou por esse investimento, por essa compra, por esse parcelamento, ok? Então, relembrando, a fórmula para calcular o juro simples é J igual a C vezes I vezes T. O C se refere ao capital, o I se refere à taxa de juros, então aqui é o percentual aplicado, e a gente aqui não vai usar na forma de percentual, a gente sempre vai usar a representação decimal ou a fracionária, e o tempo de aplicação desse dinheiro, que pode ser mês, bimestre, trimestre, depende do problema. E para calcular o montante, ou seja, esse valor final, a gente soma o capital mais os juros, ou seja, o valor que se pediu emprestado ou a compra realizada, mais os juros calculados em cima dela, certo? Então, seguimos então para a situação 2 da página 84. Carla emprestou para sua prima Ana a quantia de R$6.000 por 3 meses, a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Bom, o que nós temos ali? O dinheiro que ela pegou emprestado, então é os 6.000, vai ser o capital. A taxa de juros é o I, então a taxa de juros é 4%, como eu falei para vocês, a gente não vai usar a forma percentual. Optei aqui pela forma decimal, acredito que sempre seja mais fácil quando a gente trabalha com a fórmula, então 4% é 4 dividido por 100, que dá 0,04. E o tempo, então, no problema foi 3 meses. Observem aqui que o tempo e a taxa tá na mesma grandeza, mês e mês, ok? Então, vamos à fórmula, então. Para determinar o valor dos juros pago por Ana, o que a gente tem que fazer? Usar a fórmula dos juros.
Então, juros vai ser igual ao capital, 6.000, vezes a taxa, 0,04, vezes 3, que é o tempo. Então, os juros pago pela Ana foi de R$ 720. Bom, mas quanto que ela pagou ao final do empréstimo, então? O que seria o montante final? Seria o valor dos juros, 7.720, mais o valor que ela pediu emprestado, 6.720. Então, o valor final pago por esse empréstimo foi 6.720, ok? Bom, observem que no livro de vocês, eles não usam a fórmula e eles usam os mesmos dados que nós usamos, só que aparece todos eles separados. Observem, ó, o valor do capital vezes a taxa deu o valor do juros. 240 é o juros cobrado em cada mês. Como foram 3 meses, 240 vezes os 720. Observem que é os mesmos valores que nós chegamos aqui, os 720 do juro, mais os 6.000 do capital investido, o capital que ela pediu emprestado. Então, observem, vocês podem fazer tanto separado, usando os dados do problema, como usar a fórmula que a gente chega no mesmo lugar. Sugiro utilizar a fórmula, porque ali vocês já têm organizado a ordem que vocês devem fazer as operações, ok? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Dessem mais uma estudada na página 83 e 84 do livro de vocês. Depois fizessem os exercícios 1, 2 e 3 da página 84 e 85. E depois o 4, 5 e 7 da página 31 do caderno de atividades. Lembrem-se, esses exercícios são exercícios de aula. Não precisam ser enviadas as respostas. Caso tenham alguma dúvida, me mandem, me perguntem no chat que eu respondo para vocês. Na próxima aula dessa semana, eu posto as respostas dessa atividade. Mas, lembrando, é importante que vocês façam, gente, que não copiem só as respostas quando forem lançados os gabaritos, porque depois, na hora da prova, vocês terão que fazer as atividades. Lembrando que matemática se aprende fazendo. Certo? Depois aqui eu tenho 2 links de vídeos que falam sobre juros simples, caso vocês ainda tenham alguma dificuldade, vejam as videoaulas também desses outros professores, que é importante, ok? Bons estudos, se cuidem, beijinhos!